Me tira uma dúvida, nas suas experiências aí, no final do dia, é todo mundo, ou todas as lideranças que costumam já querer patrocinar uma área de precificação logo no início, ou tem um, dois, três stakeholders? Como é que fazer esse gerenciamento de expectativa desse patrocinador? Não, é bem complicado, porque, por exemplo, nesse caso que eu estou usando o time da área comercial, mas adoro a área comercial, já fui da vice-presidência de área comercial, enfim. Mas acontece que as pessoas, as grandes corporações especificamente, vivem muito pelo poder. E quando você tem uma empresa que não tem uma área de precificação e que toda a decisão de preço está, não sei, com um gerente de vendas, por exemplo, e você começa a colocar uma área de precificação para dar um pouco mais de orientação, você causa, de certa forma, um desconforto. Porque fala assim, pô, mas agora, antes eu decidia tudo, e agora eu tenho que ficar ouvindo uma área de precificação que vem com muitas análises, que muitas vezes não consegue me explicar bem, por que quer que seja, e eu vou ter que fazer o que ele tá pedindo. Então tem uma questão de mentalidade na empresa, de transformar culturalmente a empresa para aceitar uma área de precificação super importante. Então tenho vários exemplos na minha carreira de conflito com a área comercial. Não é a maior parte das vezes a gente chega no bom entendimento. Aliás, eu acho que é muito difícil, mesmo hoje, com todo o avanço de tecnologia, você prescindir da área comercial para tomar as decisões de preço. Quando eu comecei minha carreira em 2003, vendo todos os avanços que tinha, né? O Excel antes tinha máximo de 65 mil linhas, agora são, não sei, alguns milhões e tal. Eu falava, vai chegar um ponto que o poder computacional vai ser tão forte, né? E agora com inteligência artificial, que você vai processar tanta informação que você vai prescindir de inputs, digamos, de quem está ali dia a dia com o cliente. Talvez até chegue esse momento, mas eu estou há 20 anos esperando e eu não vi esse momento chegar. Eu vi, de fato, que as áreas de precificação ficam cada vez mais robustas em termos de análise de dados, em termos de tecnologia, mas o input que vem de quem está ali no dia a dia com o cliente, ouvindo o que está acontecendo com o mercado, ouvindo o que o cliente está comentando do concorrente, ouvindo o que o consumidor está falando de você, está falando do concorrente, ter esse grupo que te ajuda, te municia com esse tipo de informação, te ajuda a tomar decisões muito melhores. Então, eu acho que uma área comercial sozinha toma decisões limitadas, ruins. Uma área de precificação sozinha também toma decisões limitadas, ruins. Mas o conjunto dos dois é muito forte. E quando uma área de precificação é criada, quando chega alguém de precificação, tem uma reação um pouco negativa no princípio. Na teoria, todo mundo acha bonito, porque, né, dados, eu vou analisar e tal, que bom que a empresa está reforçando o seu negócio com uma robustez analítica muito forte. Por outro lado, você tira poder, né? E toda vez que você tira poder, você mexe com a organização e cria um desconforto. Mas a organização vive de conflitos construtivos também. Então, esse tipo de desconforto, de geração de conflito, que faz com que as duas áreas discutam e cheguem na melhor decisão, normalmente traz os melhores resultados aí. Então tem esse processo de transformação, sim, quando uma área de precificação é criada, quando você constrói isso, mas é algo que as organizações tendem a evoluir ao longo do tempo nessa direção. Tem hoje algumas empresas aí que eu passei, que se você chegar para um diretor comercial e falar que não vai ter uma área de precificação, ele mesmo vai ser contra, porque fala, não, me ajuda muito. Apesar dos conflitos e tudo, eles entendem que gera bastante valor. E como você falou, né, também, né, quando alinha-se muito bem a estratégia e começa a trazer os números, mostrando também as decisões, os testes e o experimento, né, você começa a trazer um pouco mais de objetividade na discussão e os números acabam ajudando também a reforçar as decisões que acertou, as decisões que também errou, né, mas na média tem que acertar mais do que erra também no final do dia, ou aprender com os erros para poder ir corrigindo para frente, né? Mas, Serrano... Esse ponto é bem importante, rapidinho, porque a turma que trabalha com precificação não tem direito ao achismo.
Muitas vezes você está na contraparte negociando e tal, dentro da empresa, o que você vai fazer? Eu falo assim, não, mas se você fizer isso, eu acho que vai acontecer isso. E você tem que respeitar aquela opinião, porque é uma pessoa que tem uma experiência enorme. Quem trabalha de precificação não tem achismo. Tem quem trabalha de precificação e fala assim, olha, eu acho que vai acontecer isso, 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 por causa disso, disso, disso. Está aqui os dados que estão me levando a essa conclusão. Não é que eu acho porque você tem que respaldar as suas análises com números, com fatos, evidências. Então, isso é super importante porque é até um pouco um pouco injusto, porque você está na precificação mostrando todo o número e muitas vezes a sua contraparte fala, não, mas vai acontecer isso. Mas ainda assim a combinação é a melhor forma de atuar. Boa, boa. Tá vendo aí, né? Você que tá aí nos assistindo, aproveita aí para dar um joinha, compartilhar também. Então, assim, você aí ouviu aí o Serrano comentando, você que começa muito, eu acho, eu tenho, como é que você ancora a sua recomendação nos seus números? É com base nisso, ou com base nesse experimento, ou com base nesses números ou nesses dados, eu recomendo, eu acredito que essa direção, esse caminho seja melhor do que o caminho A ou o caminho B. E como é que você mostra isso também com os testes?